Nesta segunda-feira, 35 ônibus e um trem foram queimados na zona oeste do Rio de Janeiro. Os ataques começaram depois da morte do sobrinho do chefe da milícia. Espera um pouquinho. Os ataques continuaram depois da morte do sobrinho do... O que está escrito lá, Cássio Miranda? Chefe da milícia Zinho. O nome do sobrinho é Matheus da Silva Rezende. Mas não é possível. Quer dizer que a cidade do Rio de Janeiro foi incendiada por causa que mataram o sobrinho do chefe da milícia? Milícia é aquele negócio de organização criminosa que atua que nem a máfia, cobra pedágio para não matar. Exatamente. É isso? Bom, depois do ocorrido, o presidente Lula afirmou que não quer pirotecnia ou intervenção no Rio. Abre aspas. Nós não queremos pirotecnia. Deve ser, vamos dizer que pirotecnia pode ser uma relação com o fogo que foi colocado no trem e nos ônibus, mas já está tendo a pirotecnia. Pirotecnia incendiando os ônibus, né? Não queremos pirotecnia, né? Pirofogo. Nós não queremos uma intervenção no Rio de Janeiro, que pelo visto está sabendo lidar bem com seus problemas, como já foi feita e não resolveu em nada. Então, nós não queremos tirar a autoridade do governador, nós não queremos tirar a autoridade do prefeito, fecha aspas. Além disso, o presidente também falou em tratar do aumento da participação da Marinha e da Aeronáutica em portos e aeroportos da capital fluminense e reforçou que pensa em criar um Ministério da Segurança Pública. Vamos abrir o debate. João Belutti, eu queria ouvir de você a questão seguinte. Nós temos os morros do Rio de Janeiro dominados, ora por organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, ora dominados por milícias, que começaram como grupos de exterminadores, matadores de aluguel, depois viram extorsionários e são organizações criminosas mais toleradas, porque têm um perfil, uma fama de matar bandido, mas são tão ou mais perigosas que as próprias organizações do tráfico. Intervenção pode produzir um resultado em curto prazo, mas, meu amigo, qual a solução para o Rio de Janeiro conviver e tolerar permanentemente com o crime organizado? Acho que como diria lá na música, o importante é que continua lindo, né? Independente de qualquer coisa, o Rio continua absolutamente lindo. Porque assim, eu acho que não tem solução. As estatísticas dizem que mais de 25% da população do Rio, cerca de um quarto, moram nas tais comunidades que são favelas, né? O Estado vai lá, às vezes pinta a rua, né? Pinta a casa e fala, agora é uma comunidade, não é mais uma favela. Mas não tem saneamento básico, não tem os direitos básicos que se prevê na Constituição. Mas eu entendo dessa forma esses ataques aos ônibus como um ataque à democracia, um ataque às instituições. Acho que, inclusive, poderia ter intervenção. Eu acho que, ao contrário do que o Lula pensa, eu acho que a população quer pirotecnia sim, quer que chegue o exército lá, a marinha, a aeronáutica, faça barulho, faça aquele barulho todo que não tem muita efetividade, mas assim, dá uma resposta, né? Chegaram os homens aqui, vão resolver, porque não dá para você incendiar mais de 30 ônibus, achar isso normal, essa conivência que existe, essa permissividade no Rio de Janeiro, que convive naturalmente polícia, tráfico de drogas, milícias, enfim. Eu acho que assim, o Rio de Janeiro precisaria de um pacto, o Brasil abraçar o Rio de Janeiro de fato. A gente às vezes, como eu disse, a gente até tira sarro, às vezes no começo fala, continua lindo, porque cada hora é uma tragédia de amor no Rio de Janeiro, e a gente só resta a frase, mas que continua lindo, continua. Renato Batista. Capês, vou aproveitar o momento que a gente está vivendo de guerra entre Israel e Hamas para ser bem claro aqui no que eu acho que tem que ser feito no Rio de Janeiro e em todos os estados do Brasil onde a gente tem território sendo tomado por organização criminosa e por facção. A gente precisa declarar guerra ao narcotráfico, guerra às organizações criminosas, guerra ao crime organizado. É isso que precisa ser feito. Se é por meio de intervenção, se é com a polícia, isso não importa. O que a gente precisa ter, assim, é tolerância zero com a criminalidade. Porque hoje a gente está vendo no Rio de Janeiro, o Lula falando que não vai tirar a autoridade do governador e do prefeito. O prefeito e o governador não têm autoridade no Rio de Janeiro. Quem manda no Rio de Janeiro hoje são as organizações criminosas, são as milícias e é o crime organizado. Ou a gente declara guerra a essa gente, e se essa gente quiser peitar a força do Estado, que vá para o cemitério,
ou o Rio de Janeiro vai continuar do jeito que está e só vai piorar? Cristiano Vilela, deixa eu fazer um paralelo aqui. Nós estamos com Israel numa ação, numa incursão em Gaza, em que há grupos terroristas criminosos em meio à população inocente com risco de baixas e efeitos colaterais. Agora nós temos organizações criminosas, que já fizemos esse paralelo antes, sim, que dominam a população nas comunidades do Rio de Janeiro. E qualquer intervenção também cria o mesmo efeito colateral. O presidente está procurando estabelecer um paralelo entre a posição dele de crítica à intervenção mais violenta de Israel e essa intervenção também, ou você acha que é uma posição separada? Não, eu vejo que deveria ser uma posição separada porque são duas coisas completamente diferentes. Agora, no caso do governo federal, você vê uma leniência nos dois casos. O governo federal, no âmbito internacional, ao invés de adotar uma posição firme contra o terrorismo, deixou de lado, passou a mão na cabeça, disse que não ia se meter, deu uma declaração ali meio no meio do caminho e pronto, ficou por isso mesmo. E aqui no âmbito local, no Rio de Janeiro, vem com uma fala como essa, falar de pirotecnia. Poxa, em casa de enforcado não se fala de corda, né? É até uma gafe falar de pirotecnia num contexto como esse no Rio de Janeiro. Aí vem aqui, fala de medidas, mas não tem nada concreto. Há 3 semanas, viu, Capês? Há 3 semanas, o governo federal teve no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, todo mundo, anunciando o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública. Agora vai. Em 60 dias já vamos ter os resultados disso. Pois é, sabe quanto que foi anunciado o investimento? De meros 900 milhões de reais para o Brasil inteiro. 900 milhões de reais dá 2 Aerolula, que era o preço de 400 e poucos milhões aí que se estimava no Aerolula, dá 2 Aerolula para cuidar da segurança pública do Brasil inteiro. Meu querido Acácio Miranda, e agora, o que fazer com esse tipo de situação? É uma posição mais dura ou já foi tomado? O exército brasileiro já subiu o Morro Carioca, colocou a bandeira do Brasil e não trouxe nenhum resultado concreto. Eu acho que na teoria o discurso do presidente é bastante contraditório. Primeiro, ele fala que não haverá pirotecnia. Em segundo lugar, ele diz que não serão tomadas medidas drásticas, mas, ao final do seu discurso, ele diz que será mandado ao Rio de Janeiro, ou serão mandados ao Rio de Janeiro, Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu acho que o primeiro ponto é que se tenha uma estratégia, que se tenha um pensamento, que se tenha um planejamento em relação a quais medidas serão tomadas em relação à violência no Rio de Janeiro. Até porque não existem soluções fáceis a problemas complexos.